Ezequiel, capítulo de número 37, versículo de número 1. Ezequiel 37, a partir do versículo 1 até o versículo 14. Na medida que for encontrando o texto, se coloque de pé. Todos encontraram? Amém. Ezequiel, capítulo 37, versículo de número 1, vai dizer assim: A mão do Senhor veio sobre mim, e o Espírito do Senhor me levou a um vale cheio de ossos. Ele me conduziu por entre os ossos que cobriam o fundo do vale, espalhados por toda parte, e completamente seco. Então ele me perguntou: Filho do homem, acaso esses ossos podem voltar a viver? Respondi: Ó Senhor soberano, só tu sabes. Então ele me disse: Profetize a esses ossos e diga: Ossos secos, ouçam a palavra do Senhor. Assim diz o Senhor soberano: Soprarei meu espírito e os trarei de volta à vida. Porei carne e músculo em vocês e os cobrirei com pele. Darei fôlego a vocês e voltarão à vida. Então saberão que eu sou o Senhor. Versículo 7. Assim anunciei essa mensagem como ele havia me ordenado. De repente, enquanto eu profetizava, ouviu-se em todo o vale um barulho de ossos batendo um contra os outros, e os ossos de cada corpo estavam se juntando. Então, enquanto eu observava, músculos e carne se formavam sobre os ossos. Em seguida, pele se formou para cobrir os corpos, mas ainda não respiraram. Então ele me disse: Filho do homem, profetize aos ventos, anuncie-lhes uma mensagem e diga: Assim diz o Senhor soberano: O fôlego venha dos quatro ventos, sopre nesses corpos mortos para que voltem a viver. Anunciei a mensagem como ele havia me ordenado, e o Espírito entrou nos corpos. Todos eles voltaram à vida e se levantaram, e formavam um grande exército. Então ele me disse: Filho do homem, esses ossos representam todo o povo de Israel. Eles dizem: Tornamo-nos ossos velhos e secos, não há mais esperança, nossa nação acabou. Portanto, profetize para eles e diga: Assim diz o Senhor soberano: O meu povo, eu abrirei as sepulturas do exílio e farei sair delas. Então, os tirarei de volta à terra de Israel. Quando isso acontecer, meu povo, vocês saberão que eu sou o Senhor. Soprarei meu espírito em vocês e voltarão a viver. E eu os trarei de volta para a sua terra. Então saberão que eu, o Senhor, falei e cumpri o que prometi. Sim, eu, o Senhor, falei. Amém? Feche seus olhos. Obrigado, Jesus, por essa noite. Sou dependente de Ti, Pai. Me use nessa noite como instrumento de bênção para falar com a sua igreja. Espírito Santo, fale através de mim aquilo que tem para ser dito nessa noite. Em nome de Jesus. Amém. Amém? Tome o seu assento. Amém. O título dessa mensagem para essa noite, e eu acredito que tem sido o grande caos, acho que desse ano de 2024, é quem somos nós diante do vale. Amém? Olha para o seu irmão que está do seu lado e fala assim: quem é você diante do vale? Mais forte, quem é você diante do vale? Amém. Nós temos aqui o texto de Ezequiel 37. Na verdade, todo o livro de Ezequiel, vocês vão perceber desde o capítulo 1 até o último capítulo, que Deus falava com Ezequiel através de visões. E o que eu acho muito interessante aqui é que logo no começo do texto vai dizer: A mão do Senhor veio sobre mim, e o Espírito do Senhor me levou a um vale cheio de ossos. Aqui diz que o Espírito do Senhor me levou. Outras versões vão dizer que o Espírito do Senhor conduziu. Ou vão dizer que em espírito o Senhor conduziu. Amém? Depende da versão, mas são todas iguais. Então aqui nós temos Israel na época do seu exílio. A terra que é prometida por Deus estava em um exílio. E como toda a Bíblia, nós temos um grande homem levantado por Deus
para falar com o seu povo, para dar instruções, para repreender o seu povo através de algumas coisas. Israel, uma terra tão prometida, uma terra que é santa, estava passando por essa época, por um certo momento de rebeldia e pecados. E por mais que fosse uma terra santa, mesmo assim Deus não passava a mão por cima dos pecados que havia naquela terra. E então ele levanta o profeta Ezequiel, que já vem de uma linhagem sacerdotal para falar com o povo durante o exílio, após o rei Nabucodonosor ter tirado eles de lá. Mas o que eu venho aqui para falar nessa noite não é sobre o profeta. Eu venho aqui para ressaltar sobre essa pequena parte que fala sobre o vale de ossos secos. É muito interessante que às vezes nós perguntamos para algumas pessoas como elas estão e às vezes alguém vai dizer, nossa, mas eu estou passando por um vale que você não faz noção. E eu acho que esse tem sido um dos anos que mais tem tido vales, principalmente em minha vida. Se a gente for pegar figurativamente, e dentro de ditados populares, nós temos o vale como um momento de angústia, um momento de tristeza, um momento de dificuldade na vida de algumas pessoas. Se nós pegarmos geograficamente, nós temos o sentido de vale determinado a um terreno. Um terreno que esteja vazio ou um terreno muito grande. Se nós pegarmos o sentido financeiro, nós temos o vale como uma bonificação a um trabalhador. Amém? Então nós temos diversas transcrições para essa palavra, mas aqui nós temos muito claro sobre o vale de ossos secos. Um local totalmente inabitável, um local que estava morto, com vários ossos secos por cima. Relembrando, não sei, para quem gosta de filme mais antigo, sobre as guerras que tinham antigamente no Egito, na Mesopotâmia, e todos aqueles soldados por cima da terra sem serem dignos de terem um enterro, porque ali morreram em grandes batalhas. E então o Senhor vem, fala com o profeta Ezequiel, coloca a mão sobre ele e o Espírito conduz ele até esse vale de ossos secos. Mas o que nós precisamos entender é que nós, como cristãos, nós somos testados diante desse vale. Nós olhamos para o vale e nós achamos que são coisas ruins. Mas a verdadeira coisa é que o vale muitas vezes vem para nos ensinar, para nos moldar e demonstrar o nosso caráter. Vale é uma coisa que vem como uma questão de responsabilidade para nós, para vermos até onde nós vamos. Então, Deus leva o profeta até aquele vale, e o vale de ossos secos nada mais é do que o povo de Israel que está morto. O final do texto vai dizer, nós só estamos como ossos secos. E mesmo dentro daquela região onde estava tendo tanto pecado, onde estava tendo tanta rebeldia, Deus ainda mantém a sua constante promessa de uma renovação de espírito, uma renovação de pessoas dentro daquilo lá. Porque a soberania de Deus é maior. Mas voltando ao contexto de vale, quem aqui está passando por algum vale? Só eu, gente? Aqui, 2, 3. Amém. É difícil. O momento de vale nas nossas vidas é difícil. O momento de você não saber para onde ir é difícil. Eu já falei aqui outras vezes que existem alguns momentos que Deus nos coloca numa estante e nos deixa lá, nos testando e nos olhando para ver como a gente vai se sair. Mas a verdade é que Deus nos permite passar por esses vales. E em toda a nossa caminhada cristã, Deus vai nos permitir passar por esses vales constantemente. Nós nunca vamos estar sempre por cima. Porque o coração do homem é enganoso. E a questão de vale é para tratamento de caráter dentro da vida das pessoas. Principalmente para nós cristãos. Porque conhecendo a palavra, nós temos a obrigação de estarmos caminhando junto com Deus.
E quando nós temos essa obrigação e nós entendemos como agir dentro dessa obrigação, nós vamos ter altos e baixos. E assim vai indo. Só que percebe-se que eu vi um experimento alguns dias atrás e o cara colocou uma linha reta e uma linha bem torta. E colocou uma bolinha para ir seguindo aquilo. A questão é que a que fazia assim, na linha torta, ia muito mais rápido do que quem estava em linha reta. E essa é a nossa vida. Nós estamos olhando para os nossos vales e nós estamos deixando para trás aquilo que Deus nos prometeu. Eu não posso mentir, porque assim como você, assim como eu, um dia, quando eu passei por um vale, eu duvidei da existência divina. Na verdade, nós como carne pecaminosa, a primeira questão que nós levantamos é sobre a existência divina na nossa vida. Porque nós fomos formados e nós tivemos tantas promessas, nós tivemos tantas profecias, e algumas vezes demora isso acontecer, e você começa a passar por algum tipo de provação na sua vida, e você começa a duvidar da verdadeira existência divina. Será que aquele que prometeu te abandonou? Não. Aquele que te prometeu, ele está deixando você passar por esse vale, porque isso é uma prova em algo que você precisa melhorar muito. Pode perceber, a gente pede milagres financeiros, a gente quer ter uma vida próspera, mas Deus principalmente vai tratar nessa parte do dinheiro com você. Ah, Deus, me ensina a ter mais paciência, eu não tenho paciência. Deus vai te provar na sua paciência. Deus, me ajuda nisso, eu preciso disso. E Deus vai te provando. E Deus vai te provando. Só que, durante esses vales, muitos de nós ficam para trás. Porque nós não entendemos o que Deus quer de nós. Como eu disse, vale é para revelação de caráter, vale é para revelação de responsabilidade, vale é para mostrar quem você realmente é. É no vale que você conhece as pessoas. Não é na felicidade. É muito fácil nós demonstrarmos algo quando estamos felizes. É muito fácil nós demonstrarmos que amamos a Deus quando estamos felizes, quando está correndo tudo certo. Mas é muito difícil quando nós estamos no vale clamar a Deus. E isso é um fato que vai correr até o final dos tempos. Nunca vai existir uma nação, nunca vai existir um povo que mesmo que esteja no vale, vai clamar 100% a Deus a toda hora. Nós somos humanos, carne pecaminosa. Só que existe uma diferença. Aqueles que entenderam e aqueles que não entenderam. Aqueles que entenderam vão persistir até o fim. Aqueles que não entenderam, infelizmente, vão ficar para trás no caminho. O vale vem para a nossa mudança. Antes de me converter, a gente não tinha um certo entendimento. Depois que eu me converti, eu passei a ter esse entendimento maior e perceber que a vida não era tão brincadeira quanto a gente acha que é. E você começa a passar por determinadas situações e você precisa tomar posições diante daquilo. Deus cobra de nós algo. Mas a verdade é que Deus está nos cobrando algo, mas nós não estamos pegando a responsabilidade que Deus nos deu. Vale é para tratamento. Vale é para responsabilidade. E Deus nos deu uma responsabilidade. Principalmente para nós que somos cristãos. Para quem está lá fora, o entendimento é fraco. Mas para nós que somos cristãos, nós temos essa responsabilidade de passar por vales e mesmo assim temos a responsabilidade de continuar caminhando com o Senhor. A grande questão é que nós, diante de vales, nós estamos tirando a nossa responsabilidade e colocando na conta de Deus. Existe uma coisa chamada autoridade que Deus nos deu.
E nós, diante de alguns vales, como imaturos, nós estamos deixando essa responsabilidade de lado e jogando isso na conta de Deus. Nós estamos parando de lutar guerras que nós podemos vencer e estamos colocando na conta de Deus. O que nós não podemos vencer, Deus já está dando um jeito e já está arrumando. Mas aquilo que nós podemos vencer só depende de nós mesmos. Senão Deus viria, estendia a sua mão e tirava aquilo, ou estendia a sua mão e faria aquilo. Mas Ele permite que nós passemos por algumas coisas, porque nós somos responsáveis, nós temos a responsabilidade como cristãos de lutar por isso e conseguir isso. Nós olhamos às vezes para o Evangelho e às vezes parece uma coisa chata. Porque são lutas e lutas e lutas e lutas. Só que nós esquecemos que nós temos uma vitória que é eterna. E quando nós tomamos essa responsabilidade, nós estamos garantindo cada vez mais a nossa vitória que é eterna. Como eu disse, tomar responsabilidade em dias bons é muito fácil. Eu tomar responsabilidade em dias que eu estou feliz é muito fácil. Eu tomar responsabilidade nos dias que o meu filho está em casa é muito fácil. Eu tomar responsabilidade no dia que eu tenho um emprego é muito fácil. Agora, eu tomar responsabilidade quando eu estou no hospital. Eu tomar responsabilidade quando a crise financeira chega. Eu tomar responsabilidade quando a angústia vem, quando o choro vem. É muito mais difícil. E nós estamos cada vez mais negligenciando essa responsabilidade diante de vales. Deixa eu falar uma coisa. A permissão de Deus, quando não é entendida, se torna uma maldição. Porque nós estamos ali caminhando com Deus e está tudo certo e de repente acontece alguma coisa, você começa a ficar preocupado, de repente você tem um incidente e aí tudo aquilo que você acreditava e em um sentido imaturo você estava acreditando porque você não estava formado 100%, começa a se tornar maldição porque você começa a olhar para Deus com outros olhos. Aí você começa a procurar respaldos dentro da palavra dizendo assim, lá diz na palavra que o Senhor é meu pastor e nada me faltará. Ou como diz Romanos, a vontade de Deus é boa, perfeita e agradável. Mas na nossa imaturidade nós olhamos para isso e não entendemos que o Senhor é meu pastor e nada me faltará. Opa, o Senhor é meu pastor e nada me faltará. Não me faltará bênção, mas também não me faltará luta. Não me faltará sorriso, mas também não me faltará choro. Não me faltará angústia. Nós estamos sendo imaturos diante de vale e deixando a responsabilidade na conta de Deus por algo que é nosso. Vale é tratamento. Vale é definição de caráter. Vale é definição de responsabilidade. Vale é definição de postura. De uma postura bem posicionada, de um verdadeiro cristão. Vejam grandes homens que existem hoje no mundo. Nós vemos grandes empresários que venceram e por muitas vezes nós olhamos para a vida dessas pessoas, não vamos mentir, não sejamos hipócritas a essa parte. Não vamos mentir que nós não sonhamos em ter uma vida boa. Não vamos mentir que nós olhamos alguns carros e nós sonhamos em ter aquilo algum dia. Nós sonhamos com isso. E nós olhamos a história de grandes empresários, de grandes pessoas que estão no mundo hoje, mas você percebe que antes deles serem grandes pessoas, eles passaram por grandes coisas. Você vê um que foi pobre, nasceu lá no interior, não sei de onde, e hoje vive muito bem. Você vê outra pessoa que se afundou em uma dívida e fez acontecer e saiu daquilo e hoje vive muito bem. São vales que nós passamos, são vales que eles passaram. Só que diferente deles, nós temos o entendimento de que Deus dá essa permissão para nós para nos moldar em algumas coisas, para nos moldar em certos caminhos. Fazem 4 meses, mais ou menos,
que eu estou sem trabalhar. São 4 meses. Eu estou sem trabalhar. E durante esses 4 meses, nós tivemos muitos momentos de vales. Assim como nós temos agora. Só que em momento nenhum, nós abandonamos aquele que nos amou. Em momento nenhum, nós pensamos em abandonar aquele que estava nos permitindo passar por aquilo. E da mesma forma que nós passamos daqueles vales, nós estamos passando agora. E foi engraçado que a gente começou a fazer alguns planos e a gente tem alguns sonhos. E as portas começaram a se fechar de repente, não existiam saídas. Não existia para onde a gente pudesse ir. A coisa foi ficando estreita, e aí a Luana olhou para mim e falou assim, vamos pedir um direcionamento de Deus. Deus está pedindo algo a mais da gente. Deus está pedindo algo a mais. O que Deus está querendo de nós? Onde Deus quer nos levar? O que Deus quer falar conosco? Deixa eu te perguntar uma coisa. Em momentos de vale, você tem perguntado a si mesmo o que Deus tem para você? Aonde Deus quer te levar? O que Deus quer falar com você? O que Deus precisa de você? Qual o sacrifício que deve ser feito para isso acontecer? Em momentos de vale nós não vemos portas, nós não vemos saídas nenhuma. E é natural. Precisamos ter o discernimento e começar a entender o que Deus está querendo. O versículo de número 1 aqui vai deixar muito claro que a mão do Senhor veio sobre o profeta. Ah, mas o cara era um profeta de Deus. Tá, tudo bem, mas a mão do Senhor veio sobre o profeta e o Espírito conduziu o profeta até um vale de ossos secos. O que o Senhor queria dizer com aquele profeta no momento em que ele levou até o vale de ossos secos? O que o Senhor queria dizer sobre a nação naquele momento? Nós estamos olhando para os nossos vales e nós não estamos entendendo o que está acontecendo. Nós estamos olhando e nos desesperando por coisas que não são tão banais assim. Nós estamos olhando e achando que aquilo é sem saída, mas, meu irmão, se Deus te permitiu passar por isso, é porque você consegue passar. E pode puxar na sua memória, por mais que o vale de agora seja difícil, você já passou por coisa muito pior lá atrás. Você não viu porque você ainda não tinha o verdadeiro entendimento depois do batismo. Quando você conheceu a Jesus, você começou a ver a sua vida com outros olhos, começou a ter outros âmbitos. Mas essa é a questão. Se você está passando é porque você aguenta. Você aguenta. Até hoje eu não vi ninguém morrer por passar por vale. Nós temos muito claro a história de Jó na Bíblia. Jó era um homem de Deus irrepreensível. Satanás chega até Deus e fala assim, ó, tá vendo seu servo Jó lá? Mas é porque o Senhor dá tudo. E o Senhor dá a permissão para Satanás tocar nele. Jó perde tudo. Tudo que ele tinha. Até a sua mulher fala assim, Jó, você não está vendo que já acabou tudo? Abandona esse Deus, morre. Abandona, acabou. E Jó nu se prostra e adora a Deus. E aqui deixa muito claro, nós podemos olhar essa história 1000 vezes. E mesmo assim, quando vier algum vale, nós somos capazes de dizer, eu não vou aguentar. E aí passa e você aguentou. E aí vem outro e passa e você aguentou. Vem outro e passa e você aguentou. E assim vai indo, meu irmão. E você começa a perceber, começa a criar uma maturidade que os vales, eles vêm para ir te moldando. Já percebeu que existem certas situações que você já passou e você passa hoje e você tira de letra? Meu irmão, chama a responsabilidade para você.
Ah, é vale? Beleza. Opa, eu sou um servo de Deus. Chama a responsabilidade para você. Para de jogar na conta de Deus aquilo que você pode fazer. Para de botar a culpa em Deus do vale que você está passando e falar, o Senhor não me ajuda. Mentira. O Senhor está te ajudando, te colocando no vale. Eu estou aqui como prova viva para dizer para vocês, não mata. Você não vai morrer. Não. Você vai se fortalecer para o próximo. E eu vou te falar mais uma coisa, não é querendo te desanimar não, meu irmão. Mas o próximo vai ser muito pior. Pode preparar o lombo que o próximo é pior. Aí passou o outro que é pior, vai vir um outro que é muito pior ainda. E não se deixe enganar. Em nenhum momento Deus vai te abandonar. Se você olhar bem lá no fundo, Deus está deixando você lá na estante olhando e falando assim, não, o que eu tinha para resolver eu já resolvi. Agora é com você. Se vira. Nós temos a obrigação, como cristãos, de lutar por isso. Como cristãos. Como extensão de Cristo. Como extensão daquilo que Cristo é. Como extensão daquele que veio, morreu por nós. Nós temos Cristo que morreu numa cruz para que nós hoje não vamos ficar murmurando diante de vales. Nós estamos aqui para diante de vales nós batemos no peito e falar, não, eu sou filho de Deus e eu consigo, eu vou passar por esse. Se vier o pior, eu vou passar pelo pior. Se vier o outro pior, eu vou passar por um pior, não tem problema. Amém? Outra coisa que eu queria deixar claro e que me chamou muita atenção, e ainda continua aqui no versículo 1, que é que o Espírito de Deus conduziu o profeta até o vale. Dentro do livro de Ezequiel, somente dentro do livro de Ezequiel, nós temos a palavra Espírito de Deus, ou Espírito do Senhor, ou Espírito, ou a palavra Espírito, sendo pronunciada 52 vezes somente dentro do livro de Ezequiel. Nós temos a palavra Senhor soberano, ou o Senhor falou com Ezequiel 50 vezes. Em cada capítulo desse livro, você vai ler e você descobre que assim diz o Senhor soberano me disse. O capítulo 2 de Ezequiel vai começar dizendo assim que a mão do Senhor, Ezequiel estava dormindo, a mão do Senhor veio sobre mim, alguém falou comigo e o Espírito do Senhor me colocou de pé. Acho que você não entendeu isso. Ezequiel estava dormindo, a mão do Senhor veio sobre ele, ele ouviu uma voz, e a palavra vai ser muito clara no versículo de número 2 do livro de Ezequiel, no capítulo 2, que o Espírito do Senhor me colocou de pé. E nós temos aqui, Ezequiel 37, o Espírito do Senhor o conduziu ao vale de ossos secos. Nós temos no livro de Mateus, se eu não me engano, no capítulo 18, e o Espírito do Senhor conduziu Jesus ao deserto. E o Espírito conduziu. Deixa eu chamar uma atenção para vocês aqui. Em nenhum momento da Bíblia nós estamos vendo o Espírito obrigando alguém a fazer algo. Aqui não diz, e o Espírito obrigou o profeta, e o Espírito obrigou a Jesus a ir ao deserto. Muito pelo contrário, o Espírito conduziu Jesus ao deserto. O Espírito conduziu os profetas. O Espírito conduziu os discípulos diante daquela multidão. O Espírito conduziu sobre as águas. O Espírito de Deus se movia sobre as águas, como diz lá em Gênesis 1, versículo 2. Em momento nenhum nós temos o Espírito obrigando a fazer algo. Isso é porque, mais uma obrigação que nós temos como cristãos, como verdadeiros cristãos, é andar segundo o Espírito. Tem até uma brincadeirinha que eu ouvi esse dia, uma pegadinha, que é, por que Daniel não foi morto na cova dos leões? Simplesmente porque ele não cheirava a carne. E por não cheirar a carne, ele não foi devorado, porque ele cheirava Espírito. Ele emanava o Espírito, ele emanava aquilo que vinha de Deus. Nós somos conduzidos pelo Espírito ao vale.
Jesus foi conduzido ao deserto pelo Espírito de Deus para ser tentado por Satanás. Deus já sabia o que Satanás iria fazer e mesmo assim ele permitiu que o Espírito conduzisse. Conduziu, ele foi de livre e espontânea vontade. Sabe quando o policial pega você assim e fala assim, ó, vou conduzir você até a delegacia, você nem luta. Vou conduzir, você vai de espontânea vontade, vai de boa e espontânea vontade. E o Espírito conduziu. Vamos nos deixar ser conduzidos por esse Espírito. Vamos nos deixar ser conduzidos pelo Espírito de Deus. Deixa o Espírito te conduzir durante o vale. Tá difícil, meu irmão, tá apanhando? Deixa o Espírito te conduzir. A responsabilidade é sua a partir do... Deixa o Espírito te conduz. Chama no peito, fala, ó, não, pode vir em mim. Para, meu irmão, de ficar negando a oração. Você é um cristão, você foi chamado para ser um cristão. Você não está aqui porque você simplesmente aceitou e você quis entrar numa igreja. Não, meu irmão. Você foi chamado para você ser extensão de Cristo. Você foi chamado para ser extensão daquilo que foi feito na cruz há mais de 2000 anos atrás. Você foi chamado para isso. Meu irmão, bate no peito e fala, não, pode vir em mim. Está vindo luta? Pode vir. Eu sou conduzido pelo Espírito, sou conduzido pelo poder do Espírito. E nós estamos vendo pessoas fazendo coisas miraculosas. Cegos vendo, aleijados andando. Eu vi esses dias um menino, quantos anos tem aquele menino? Gente, um garoto de 14 anos, o garoto era cego, surdo e mudo. Hoje o menino enxerga, fala e ouve. E o menino esses dias curou um aleijado. Nós estamos vendo esse tipo de coisa e a gente fala, nossa, é montagem. Ah, isso não existe por causa de uns e outros. Isso aí não acontece. Ô meu irmão, isso aí é gente que chamou a responsabilidade. Ei, sou filho de Deus. Pode chamar a responsabilidade para você. Domina essa bola no peito e bate pro gol, meu amigo. Não fique esperando, não. Não fique esperando Deus te pegar pela mão e te conduzir, não. Meu irmão, o que é impossível, Deus já resolveu. O que é possível está na sua mão. Conduzido pelo Espírito, meu amigo. Você não está entendendo o que eu estou falando. A Luana falou aqui sobre os dízimos e ofertas. Olha só que bacana. Aonde está o seu coração, está o seu tesouro. Ah, que delícia, gente. Ah, que delícia se o meu coração estiver firmado com Deus. Ah, que delícia se o meu coração estiver em harmonia com Deus. Quando o meu coração, a minha vontade e a minha ação é igual a de Deus. E está andando ali em harmonia. Ah, que delícia, gente. Andando com Ele, gente. Jesus chamou os seus discípulos. Lá em Lucas vai dizer... Jesus chama os discípulos e fala para os caras que eles vão ser expulsos das sinagogas, fala para os caras que eles vão ser mortos. E imagina só, eles estão vendo tudo o que está acontecendo, os sacerdotes se levantando contra Jesus. Estão vendo a perseguição, estão vendo tudo o que está acontecendo. Se vocês acham mesmo que era o ministério que inspirava os caras? Que inspirava os caras a falar, como Paulo diz, eu considero tudo como esterco, para que de alguma forma eu ganhe a Cristo. Os caras estavam passando por esse vale também. O vale que nós passamos hoje, igreja, não nem se compara ao que foi passado há 2000 anos atrás. Vale é para responsabilidade, aprovação de caráter, é definição de quem você é definição do que você vai fazer, é definição para você em cada situação. Nós lemos Atos, nós vemos somente Atos 2, quando o Espírito desce e batiza todo mundo com fogo. Maravilhoso. Mas nós não estamos percebendo que antes nós temos uma promessa, depois que Jesus morre, está todo mundo com medo, porque está uma perseguição total contra os discípulos, contra aqueles que seguiam a Jesus. E Jesus está na mesa, vai dizer lá em Atos 1, Jesus está na mesa comendo e ele dá uma ordem a eles. Fiquem em Jerusalém. E dentro de alguns dias, meu Pai vos batizará. João Batista os batizou com água, mas o meu Pai vos batizará com o Espírito Santo. Aí Atos 2 vai dizer que estavam todos reunidos no mesmo lugar. E aí alguns saíram, outros ficaram, alguns desistiram. Mas o melhor de tudo, se a gente prestar atenção, esses caras chamaram a responsabilidade para eles. Homens, mulheres chamaram a responsabilidade e falaram, não, eu vou ficar. Porque a promessa do meu Deus é maior do que veio. A promessa do meu Deus é maior do que qualquer coisa que venha contra mim.
E aí nós olhamos só para o que aconteceu. Ah, lindo ser batizado com o Espírito Santo. Mas nós não estamos vendo o que aconteceu antes. Dentro de um medo, dentro da perseguição, nós tivemos homens ali que ficaram e esperaram o melhor de Deus acontecer. Passaram por vales que nós não aguentaríamos. Na série The Chosen tem muito legal uma parte que quando João Batista vai ser decapitado, então João Batista está deitado, pronto para ser decapitado, e mostra uma cena muito linda em The Chosen que diz assim: ele vê um cordeiro, ele vê um pequeno cordeiro, como uma visão, ele vê um pequeno cordeiro. E João Batista fala assim: obrigado. Estevão está prestes a ser apedrejado, então ele olha para o céu e o céu se abre. Obrigado. Ah, Jesus, obrigado. Obrigado, porque sem os seus vales nós não seríamos moldados da forma que nós somos hoje. Obrigado, porque sem os seus vales nós não estaríamos aqui hoje. Obrigado, porque o vale maior que existia o Senhor já passou. E mesmo quando tudo parecia perdido, Jesus disse assim: Pai, se possível, faça de mim esse cálice, mas seja feita a sua vontade. Vale é para definir quem nós somos, igreja. Vale a permissão divina para a nossa vida. Vale não é para a morte, é para a vida. Vale é vida. Quando entrar no vale, agradece. Vale é para você estudar, vale é para você descobrir coisas novas, vale é para descobrir quem você realmente é. Tem coisas aí que você nem sabe que existe em você. Quando você passa pelo vale, você descobre. Vamos nos deixar passar por vales e sermos conduzidos pelo Espírito, mas principalmente vamos chamar a responsabilidade para quem nós somos, para o que nós fomos chamados, para quem nós fomos entregues. Em nome de Jesus, igreja, se coloque de pé. Vale como um tratamento de Deus. Vale é Deus demonstrando o amor que Ele tem por você. Aquele que quer o seu mal, ele vai passar a mão na sua cabeça em todas as coisas. O amigo verdadeiro seu, ele vai te falar a verdade, ele vai te criticar, mas tudo isso é para construção. Dentro de um relacionamento entre um homem e uma mulher, aqueles que não se amam verdadeiramente vai deixar acontecer qualquer coisa, mas aqueles que verdadeiramente se amam não vão deixar passar por tudo isso, sem estar ali cobrando. Esse é o nosso relacionamento com Deus, igreja. Senhor, Jesus, nós te agradecemos. Nós somos tão dependentes de Ti, nós somos tão dependentes da Sua essência. Nos perdoa se nós temos deixado de lado o Senhor algumas vezes. Nos perdoa se nos momentos de dificuldades nós temos falado mal e nós temos negligenciado o sacrifício que foi feito naquela cruz por nós. Nos perdoa se nós vemos tantas histórias na Bíblia, histórias que foram verdadeiras e mesmo assim nós nos deixamos enganar achando que o Senhor nos abandonou. Nós estamos tomando a responsabilidade para nós nessa noite, Pai. Estamos tomando a responsabilidade para quem nós somos e para o que fomos chamados, Pai. Nós não estamos pedindo nada em troca. Nada em troca, Pai. Em nome de Jesus, nós queremos passar por vales e olhar assim como os seus profetas olharam e dizer obrigado, Pai. Nós queremos olhar como grandes homens olharam e dizer obrigado, valeu a pena chegar até aqui. Valeu a pena passar, valeu a pena viver. Valeu a pena gastar a minha vida por isso, Pai. Nós queremos passar por vales e entender que são bênçãos para a nossa vida. E nós queremos glorificar cada dia mais o Senhor a cada vale que nós passarmos, Pai. Que sirva de testemunho para a sua glória. Não para nos aumentar, mas para que nós possamos diminuir diante de Ti. E que a sua glória seja manifesta dentro de cada vale que nós passarmos, Pai. Em nome de Jesus.
Amém. Obrigado, Jesus. Nós te amamos. Amém.